Bom dia a todos. Tecnologia é fantástico, né? Mas a gente tem que se adaptar aos primeiros segundos da apresentação. Eu queria agradecer inicialmente o convite para estar aqui presente, falando sobre um dos tipos de terapia da doença falciforme. O Dr. Fernando Barroso já falou sobre o transplante e eu concordo com ele que a gente tem que fazer lição de casa, né? Não só em relação ao transplante, mas ao todo, ao acompanhamento da pessoa com doença falciforme. Todos nós temos uma responsabilidade imensa de alimentar o sistema da web hemoglobinopatia para que a gente saiba efetivamente quantas pessoas com doença falciforme tem neste país hoje. Porque, infelizmente, as estimativas são entre 60 e 100 mil pessoas, mas no nosso registro a gente tem atualmente 37 mil. Então, estamos longe de saber efetivamente quantos pacientes a gente tem no país. E não tem jeito de fazer política pública sem dados. Nós estamos falando isso desde o início desse encontro do Hemocentros Unidos. Se a gente não tiver dados adequados, a gente não consegue fazer uma efetiva política pública. Então, eu agradeço o convite para estar aqui falando um pouquinho e vamos entrar na minha apresentação. Então, a questão da terapia transfusional na doença falciforme, ela passa por 3 tipos de terapia. A gente hoje tem a possibilidade de usar a transfusão simples, que quem faz acompanhamento com a doença falciforme sabe que nem sempre ela é efetiva. Muitas vezes ela não consegue dar a necessidade que existe de indicação, não consegue ter o resultado eficaz. Então, ela, por causa da hipervolemia, do acúmulo de ferro e também pelo baixo consumo. Mas o baixo consumo é até bom, porque os pacientes com doença falciforme, eles têm mais chance de ser aluminizados. Então, por conta disso, a transfusão simples ela tem o seu papel também. Mas quando a gente passa para a transfusão de troca manual, que é justamente aquilo que muitos de nós têm à disposição para aqueles pacientes que precisam manter a hemoglobina S menor do que 30, ou até depois de 3 a 4 anos do AVC menor do que 50%, a gente tem que a eficácia dela não é tão boa quanto a automatizada que a gente vai falar, mas ela é uma eficácia razoável. Ela reduz melhor a hemoglobina, a sobrecarga de ferro, que a gente pode ver, e o consumo é moderado. Você precisa de um pouco mais de unidades de hemácia para que esse resultado seja melhor. E aí a gente vem o objeto da aula, que é a troca automatizada, que é o padrão ouro, tanto nos guidelines da ASFO quanto nos guidelines do ESH, que o ideal é que a gente tenha a possibilidade de fazer eritrocitaférese para todo e qualquer paciente com doença falciforme que tenha indicação, levando em consideração vários dos aspectos que a gente vai falar aqui. Ela é uma terapia extremamente eficaz, ela reduz o S rapidamente, você consegue ter um maior intervalo entre as sessões, então hoje a gente pode espaçar esses procedimentos para os pacientes e aí com isso você oferece uma melhor qualidade de vida, porque eles também têm que viver, eles têm que trabalhar, têm que estudar, então a hora que você consegue estender as sessões, você consegue uma melhor qualidade de vida. Altamente eficaz na redução da ferritina, tem vários pacientes que hoje fazem eritrocito e não fazem terapia quelante mais. Então você consegue fazer com que eles não tenham o efeito adverso da sobrecarga de ferro na terapia, na eritrocitaférese automatizada. E também, mas esse é o nosso maior problema, ela utiliza uma maior quantidade de unidades de hemácia, fenotipadas, filtradas, e aí a gente tem que ter um estreitamento das relações entre todas as áreas dos hemocentros, para que a gente possa ter uma eficácia no procedimento. Então, mas, estranhamente, as taxas de aluminização nessas pessoas que fazem eritrocito são mais baixas, e a gente tem que entender por quê. Porque existe, talvez, além dessa questão da compatibilidade, existe a questão de você reduzir as citocinas inflamatórias, você ter uma menor quantidade de processo inflamatório, e com isso talvez você tenha uma menor taxa de aluminização. Essa é uma das causas provável. E aqui a gente já fala sobre as indicações clínicas. Qual é a maior indicação? A gente sabe que são os pacientes que têm AVC. Então, quando o paciente que tem um acidente vascular cerebral do tipo isquêmico, ele tem maior indicação, categoria da ASFA, categoria 1, quer dizer, é primeira linha, você tem que indicar, é o melhor tratamento para quem tem AVC, tá? Mas nem sempre é o tratamento disponível para muitos dos pacientes. E por quê? Porque reveste
rapidamente você atua na vasculopatia e você reduz a hipóxia. Então, com isso, você tem um melhor resultado terapêutico. Além disso, a síndrome torácica aguda severa, aquela que você tem uma evolução rápida, que a hemoglobina S precisa ser reduzida rapidamente, porque a isquemia do pulmão, rapidamente ela vai evoluindo, e com isso a gente precisa usar também essa terapia, porque a redução da hemoglobina S é fundamental. E uma terceira possibilidade, que é mais de ação imediata, é quando o indivíduo desenvolve falência de outros órgãos. E a gente sabe que na doença falciforme isso é um quadro dramático. O paciente começa a ter uma isquemia, essa vasoclusão vai evoluindo, vai atingindo o fígado, vai atingindo o rim, e aí você tem essa falência de múltiplos órgãos, e é fundamental que eu reduza efetivamente a hemoglobina S. Não é só a questão da rapidez, mas da efetividade. Então, é um risco catastrófico, e o colapso vascular sistêmico é prevenido pela eritrocitaférese. Outras condições que aí são em relação a uma manutenção desse procedimento, em relação à redução da hemoglobina S, são a profilaxia de AVC, primária ou secundária, a gravidez de alto risco, que é uma categoria ASFA 2, porque ela melhora a função uteroplacentária, e os resultados desses pacientes, dessas mulheres gestantes, é muito melhor. Você reduz a possibilidade de perda gestacional. E protege também, se viu que a longo prazo, nos indivíduos que fazem, nas gestantes, você tem uma proteção do peso desses bebês que nascem. Então, os bebês não nascem mais PIG, que era a grande maioria desses resultados de nascimento, e também a questão da crise vasoclusiva recorrente, mas aí para pacientes que têm muita dor, que nada do que é oferecido resolve. Transfusão não resolve, troca manual não resolve, hidroxiureia não resolve, mas então é uma categoria que ela ainda tem algumas críticas em relação a colocar um indivíduo com eritrocitaférese apenas por crise vasoclusiva, mas tem que ser uma crise vasoclusiva que você não consegue controlar com nada. E aí a gente tem alguns parâmetros, algumas condições que a gente tem que obedecer. E por quê? Porque quando a gente fala em troca, transfusão isovolêmica, a eritrocitaférese, ela é uma troca que você tem que manter o hematócrito-alvo entre 27% e 30%, sem elevar a viscosidade sanguínea. E esse é o grande segredo, porque na transfusão, quando você oferece o sangue, você sobe o hematócrito. E na troca manual, na maioria das vezes, você também acaba subindo um pouco o hematócrito. E isso aumenta a viscosidade, isso aumenta a questão da vasoclusão. Na troca, na eritrocitaférese, você tem uma transfusão, uma troca que você isovolêmica, e aí você evita os riscos do AVC hemorrágico, que pode acontecer quando você aumenta muito o hematócrito. Uma outra questão é que, sabidamente, a gente vai ter uma redução da sobrecarga de ferro, e com isso a gente estabiliza a ferritina nesses pacientes, mantendo a necessidade de quelante muito reduzida. Na maioria deles, depois que eles estão num período de tempo de 1 ano de eritrocito, eles já não tomam mais quelação, eles já não fazem mais uso de quelação. É possível esse resultado também com a troca manual? É possível, mas aí você tem que muito mais tempo para que essa redução de sobrecarga de ferro ocorra. E a outra questão, que eu acho que essa é o grande incentivador da gente fazer com que a eritrocitaférese efetivamente seja disponível para a nossa população, que é a redução rápida e efetiva da hemoglobina S. Porque se eu reduzo rapidamente, eu vou ter uma prevenção efetiva do AVC, do acidente vascular cerebral, tanto primário, quanto profilaxia primária, quanto profilaxia secundária, e isso mantendo os níveis de hemoglobina, da hemoglobina S relativamente menores. Então, esses também são alguns objetivos que a gente tem que ter na hora que a gente pensa em eritrocitaférese. Mas a gente não pode só pensar no procedimento, a gente tem que ver o que tem que acontecer antes do procedimento. Então, aí a gente tem que ter um banco de sangue, toda a área da imunohemato, da captação de doadores, a parte do ambulatório, todo mundo envolvido para que esse procedimento ocorra da melhor forma possível. Então, em relação à imunohematologia, a gente tem que ter genotipagem para aqueles pacientes que efetivamente entram num programa, mas que foram transfundidos precocemente. E porque eu não consigo fenotipar.
Eu preciso que o fenótipo seja o mais adequado. Mas se ele já tem o fenótipo, e isso é um alerta que eu dou aqui para todos, quando o paciente com doença falciforme faz o diagnóstico no teste do pezinho, a partir dos 6 meses de vida, a gente faz uma eletroforese confirmatória desse teste do pezinho. E também a gente pode fazer a fenotipagem eritrocitária, porque ele ainda não foi transfundido. Então, essa fenotipagem vai ajudar e muito. Se a gente conseguir fazer estendido, melhor ainda, porque a gente vai ter essa informação que não muda. Porque senão a gente vai precisar de tecnologias mais caras, que é a genotipagem eritrocitária, para que a gente tenha o perfil imunohematológico adequado para este paciente. Então, vale a pena fazermos a fenotipagem eritrocitária de todo e qualquer pessoa com doença falciforme, logo que tem a confirmação do diagnóstico. Além disso, a gente faz, como eu mencionei, a questão da combinação obrigatoriamente RH e QEL, mas se pudermos ter à disposição também fenótipos estendidos, KIT, DUF e outros antígenos mais imunogênicos, é muito importante porque quando a gente coloca um paciente em eritrocitaférese, a gente vai fazer por um longo período de tempo. Então, quanto menos chance ele for exposto a antígenos aos quais ele não tem conhecimento, a quais o organismo não conhece, é melhor. Então, a gente fazer uma fenotipagem estendida, ofertar, é muito bom. Mas, às vezes, para que a gente não perca o momento adequado dessa redução da hemoglobina S, é importante que a gente, pelo menos, proteja para RH e QEL. Além disso, nós temos que saber que essas bolsas que vão ser usadas não tenham traço falciforme. Porque, senão, o nosso objetivo, que é reduzir a hemoglobina S, fica perdido. Então, eu tenho que ter certeza que aquelas bolsas, que elas são fenotipadas, que elas são filtradas, elas não tenham traço falciforme. Parece uma bobagem a gente falar disso, mas, infelizmente, é importante que isso seja discriminado e seja mencionado sempre, para que a gente tenha uma melhor efetividade do processo. E, com certeza, 48 horas antes do procedimento, é importante que a gente tenha uma amostra do paciente com a fenotipagem, com a tipagem, com a prova cruzada, porque não são uma, não são duas bolsas, muitas vezes são 5, 6, 7 unidades de concentrado de hemácia que são necessárias para o procedimento ser efetivo. Então, a gente tem que ter a unidade transfusional, a imunemato, captação, a hematologia, a hemoterapia tem que estar preparada para esse procedimento ocorrer de forma adequada, com todos os esquemas de convocação e tudo isso. Porque muitas vezes o paciente que está lá para eritrocitaférese, ele tem um fenótipo raro. E aí eu tenho uma grande dificuldade, que é fazer que esse doador com fenótipo raro apareça. Ou então ele precisa ser convocado. Então é importante que todos nós levamos em consideração esse planejamento. Isso é muito importante. E em relação à questão do acesso vascular, ontem a gente teve a apresentação da Fernanda e da Neiliane sobre eritrocitaférese e a gente sempre se debruça sobre isso. É um procedimento que é relativamente simples, mas se não tiver um acesso vascular adequado, a gente não consegue fazer. E às vezes a gente tem que buscar este acesso. Tá? Então, com isso, se é um cenário clínico de urgência, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho tempo de buscar. Eu vou ter que colocar um catéter totalmente implantado, com todos os riscos que essa implantação de catéter envolve. Porque é uma solução temporária essencial, muitas vezes os pacientes estão desidratados e esse catéter tem mais chance de trombose e de infecção. Então, não é o ideal usar um catéter. Ontem foi falado sobre isso também. O ideal é que a gente efetivamente busque o padrão ouro, que é justamente o acesso venoso periférico com o uso de ultrassom, que foi já falado ontem. É difícil, nossa, mas eu não tenho ultrassom. É uma caminhada. A eritrocitaférese tem que ter todo mundo envolvido, empenhado, e é uma caminhada. Começa com a equipe de enfermagem fortalecida, que ela vai atrás de fazer o seu treinamento. A equipe da hemoterapia tem que ajudar nesse aspecto, conseguir o ultrassom. Às vezes começa com um ultrassom mais simples e depois a gente evolui para um ultrassom mais complexo, mas eu que faço parte de uma unidade de hematologia e oncologia pediátrica, a gente já é rotina nossa ter um ultrassom para acesso venoso. Então, a maioria dos nossos pacientes hoje, eles têm um catéter
periférico de acesso central. Então isso faz a diferença, os famosos piques, né? Então a gente não teve esse problema em relação ao ultrassom. Mas tem outros problemas que a gente precisa pensar, porque é diferente acesso de pique quanto acesso de catéter venoso ou outros catéteres. E se a segunda linha falhar, né, quer dizer, se a primeira linha falhar, o padrão ouro, a gente vai ter atrás os catéteres de acesso venoso central, e aí a gente vai lembrar que nós não estamos protegendo o acesso venoso desse paciente, a gente vai ter perdas, né? Então, como eu já mencionei, o dilema dos acessos, catéter tunelizado, acesso venoso periférico, tudo isso faz com que a gente tenha que parar para pensar no planejamento. Quando eu indico uma eritrocitaferese, eu tenho que fazer o melhor, inclusive em relação ao acesso venoso. Hoje eu penso que é o melhor, é o primeiro cuidado que a gente tem que ter, é essa atenção em relação ao acesso venoso. Em relação às questões de hemodinâmica, isso daqui, a minha aula vai estar disponível, depois aí vocês podem ver. Existem uma variabilidade com peso para escolher o melhor catéter, peso, altura, proporção corporal. E a gente tem que ter, aquele catéter que é usado para eritrocitaferese tem que ser muito bem protegido. Não é para usar para qualquer coisa, não vamos usar para, por exemplo, pegar para medicação analgésica. Aquele catéter, ele é precioso, ele tem uma necessidade que ele não pode ser perdido. Então, e a hora que eu manipulo o catéter, eu aumento a chance de trombose, eu aumento a chance de infecção. Então, a gente tem que proteger aquele catéter que é da eritrocitaferese. E lembrar que o paciente está no centro do cuidado e a família. Todos os outros atores estão envolvidos, mas o paciente ele tem que ser orientado sempre, ele tem que ajudar na questão do cuidado e, principalmente, nas crianças, a hora que ela faz aquele período de transição, que vira adolescente e vai para o adulto jovem, e ele está num programa de eritrocitaferese, a transição é muito mais complexa. A gente tem que acionar a equipe da hematoadulto, a hematopediatria trabalhar junto, para que não se perca tudo que se foi conseguido no processo de redução da hemoglobina S, do cuidado, do controle. Então, essa é um grande período de risco, em que você pode perder o paciente, ele pode perder esse programa de forma adequada. Então, essa é a grande mensagem. A gente tem uma equipe multiprofissional que está vendo aí que é importante o serviço social, a enfermagem, o médico hematologista, a enfermeira que está no ambulatório de hematologia. Então, todos eles trabalhando, o banco de sangue, a agência transfusional ou o hemocentro. Então, todos eles são fundamentais nesse cuidado. E essa questão do alvo, né, que a gente tem que ter, 20 a 30% hematócrito, hemoglobina S menor que 30, aqui você tem que ter, esse é pós-procedimento, né, porque eu acabei errando no slide, é pós-procedimento que esse é o alvo. E se a gente tiver inicialmente, depois de 2 ou 3 anos de hemoglobina S, de eritrocitaferese, a gente pode manter a hemoglobina S um pouco mais alta, porque por mais que a gente tenha a eritrocitaferese, é difícil às vezes você manter equilíbrio entre intervalo transfusional, intervalo entre o procedimento e a qualidade de vida do paciente e a manutenção dessa hemoglobina S mais baixa. Então é o equilíbrio constante. E às vezes a gente não tem o total de unidades que a gente precisa para aquele procedimento naquele momento, então a gente tem que reavaliar, mudar a data, ou se não dá para mudar a data, fazer o procedimento e encurtar o retorno. Então tudo isso é um procedimento extremamente individualizado e tem que ter uma equipe muito comprometida com isso para dar certo. Mas eu acredito que vários centros estão começando agora, como eu também já comecei, eu tenho poucos pacientes ainda, mas é um caminhar constante e basta a gente querer para a gente conseguir. Lógico que isso é fácil falar, basta querer para conseguir, não é bem assim, mas a gente vai atrás, vai indo step, passo a passo, subindo degrau por degrau para a gente conseguir ter acesso a esse procedimento. Se a fração de células restantes ela está baixa, eu consigo deixar um intervalo maior de tempo. Se a fração de células restantes está mais alta, eu vou ter que encurtar esse procedimento. Então, vocês veem que cada vez que eu faço o procedimento, ele é individualizado. Eu tive a oportunidade de ver o serviço do professor Benevides, ou Benedito, e ele é o pioneiro na eritrocitaferese de doença falciforme. Ele faz isso há muitos anos. E ele, até hoje, ele faz
tudo individualizado. Ele fala assim, não tem como ter um bom rendimento da máquina se eu não estou olhando cada procedimento de forma individualizada. Então, lembrar que a simetria da troca, a gente vai tirar muito mais hematócrito da hemoglobina S e pôr muito menos hematócrito da bolsa de sangue que eu estou oferecendo. Então, não é uma troca perfeita. E aqui é uma ideia assim dos circuitos, mas só para dizer que a gente está tirando a hemácia falsizada e está colocando uma hemácia adequada. Essa questão da hemodiluição isovolêmica a gente ainda não faz porque tem algumas restrições. Se teve AVC recente, se tem vasculopatia, se tem cardiopatia ou estabilidade hemodinâmica, porque ele é um procedimento em que você vai, peso menor que 20, pacientes internados em fase aguda, e você troca, inicialmente, você repõe com albumina 5% antes da troca e depois faz a troca. Então, é o sistema falado depressão, troca. Eu comentei ontem na apresentação da Fernanda que é um procedimento que dá muito... se você não fizer de uma forma muito tranquila, ele tem muita instabilidade, né? Você tem muito mais hipotensão e aí esses pacientes devem ser mais cuidados, né? Muito mais controle disso. Aqui a questão dos efeitos e das complicações, e eu vou mencionar uma coisa que a gente às vezes não presta atenção, porque a pessoa com doença falciforme tem uma plaquetose muitas vezes se não está usando adequadamente a hidroxiureia, mas tem uma redução da plaqueta importante e uma redução dos leucócitos, tá? Então isso é um cuidado que tem que ter pré e pós-procedimento. A questão da toxicidade do citrato, da mesma forma que a gente faz coleta de Stincel e outras coletas, você tem que se preocupar com isso, porque você pode ter, principalmente em pediatria, e aí você pode usar infusão de cálcio junto. Hipotensão, que eu já mencionei, e uma coisa importante, a reação transfusional e a hemolítica tardia, ela pode mimetizar uma crise vasoclusiva. Então, muitas vezes, eu fiz uma eritrocitaférese e o paciente saiu ótimo, e dali uma semana, 10 dias, ele começa a ter muita dor, muita crise vasoclusiva, uma crise vasoclusiva de difícil controle. Isso também ocorre em transfusões, mas como a eritrocito você usa muito mais unidades de bolsa de sangue, você tem que prestar atenção a isso para não perder o diagnóstico de uma reação hemolítica tardia. Esse investimento, sabemos, inicialmente é muito alto, depois ele acaba se equilibrando, mas é uma balança, você tem que pesar a oferta do cuidado que vai ser feito para esse paciente. Lembrar que quanto menos eu manipulo o catéter, e essa é a maior mensagem, menor a chance de infecção. Então, os pacientes com doença falciforme, porque eles têm mais uma alteração do sistema fagocítico e da asplenia, eles têm mais chance de infecção. Então, colocar catéter para eles é sempre uma decisão difícil. Por isso que hoje o ideal é não colocar um catéter, é fazer uma punção que você possa tirar, como ontem a Neiliane falou sobre a questão do catéter de Gelco e tudo mais, né? Mas é importante avaliar toda essa parte da vasculatura. E aí, assim, é um resumo de tudo o que eu falei. Quais são os objetivos? Você tem que fazer um laboratório adequado, você tem que fazer a fração de célula restante adequada, você tem que ter a questão do acesso venoso sendo bem cuidado, o alinhamento multidisciplinar, porque não basta só fazer eritrocito, eu tenho que falar depois. Como é que esse paciente está ficando? A equipe da hematologia tem que estar envolvida, a equipe da hemoterapia tem que estar envolvida, a captação, a enfermagem, porque o procedimento não se encerra, na verdade o procedimento é o começo do melhor cuidado para aquele paciente, daquela complicação. Tá? E obviamente, né, eu não vou usar quelante, o objetivo é não precisar usar quelante, então também tem que vigiar efetivamente o conteúdo de ferro corporal desse indivíduo. E aqui eu só vou falar rapidamente sobre esse estudo, que foi uma experiência de 11 anos, em que no transfusão de troca no contexto da emergência, porque sempre nos perguntam, é fácil falar de transfusão de troca na rotina, mas como é na emergência? Porque não nenhum serviço no mundo vai ter 24 horas, 7 dias da semana, acesso à eritrocitaférese. Porque você não tem também o número de bolsas suficientes. Então, muitas vezes, você tem que fazer uma transfusão ou uma transfusão manual, que é menor, para tirar aquele indivíduo da emergência. E é isso que ele fala nesse estudo, que depois, como vocês vão ter acesso, é muito interessante. Que, às vezes, você fica tão preocupado de conseguir a troca automatizada e esquece das outras opções terapêuticas. E aí, nesse caso, nesse estudo, eles mostraram que 21% fizeram transfusão manual
no início, e 79% fizeram a de troca, mas esses que tiveram a manual, eles têm, que foi a maioria por síndrome torácica aguda, 74% dos casos, e eles fizeram um alinhamento com o UTI para fazer a sanguíneo manual, alvo terapêutico também, em relação ao hematócrito, cuidado e hemoglobina S, e se viu um paradoxo, né? Que, olha, para você ver, no manual, 100% dos pacientes estavam em UTI. Na automatizada, apenas 30%. Ah, achei. 30%. Suporte respiratório na automatizada, 18%, quando quase 83% tiveram necessidade de suporte. E o tempo médio de suporte respiratório foi igual para ambos. Então, o fato de fazer transfusão, troca manual não diminuiu e não prejudicou o paciente em nada. E, paradoxalmente, o tempo de internação na automatizada foi maior do que o tempo, tanto em UTI quanto em internação hospitalar, e apesar de não ser atingido estritamente a hemoglobina S menor que 30, o grupo submetido à troca manual apresentou menor tempo de permanência. Então, não é que eu vou sempre fazer eritrocitaferes automatizada, mas eventualmente eu tenho que fazer troca manual para me preparar para automatizada, e isso não prejudica o paciente. Isso é o mais importante. Então, validar a ponte manual, repensar os alvos, o foco estratégico, que, como eu mencionei, não é todo mundo que tem 24 horas, 7 dias da semana, acesso a uma equipe de eritrocito, isso é muito importante. E eu termino aqui com uma imagem que me marcou bastante, porque tudo que a gente faz é para o bem do paciente, não tem outra forma. E a hora que você vê esse bem se tornando palpável, aí é mais gratificante ainda. E aqui eu tenho essas fotos, a família permitiu, é uma adolescente de 16 anos, que aqui é a enfermeira que trabalha comigo, a Luciana, e o acesso venoso, no caso, ela falou assim, nossa doutora, ela está acostumada a fazer troca manual, né? Eu nunca achei que fosse, eu olhei a agulha e fiquei com medo, mas não doeu nada. Falei, não doeu nada? Não, doutora, foi bem pouco mesmo. Igual como eu faço troca manual. Por quê? Porque existe aquela coisa da equipe de acolhimento, de você falar, explicar. Isso não é demagogia, isso é o dia a dia. A gente tem que ter uma equipe coesa, trabalhando. E essa menina, olha só a felicidade da mãe e dela. Isso não tem preço. Ela falou assim para mim, nossa, doutora, agora eu vou poder participar de jogos da escola, porque eu vou vir a cada 6, 8 semanas. Gente, 16 anos, quer dizer, você deu um brilho, uma luz no olhar dessa menina, você deu um objetivo. É difícil? É difícil, mas na hora que você olha isso aqui, pronto, acabou. A gente fica emocionado e é isso. A gente quer que cada vez mais pacientes tenham acesso a essa tecnologia. E cabe também, é óbvio, nós temos que fazer a nossa lição de casa aí como ministério, nós temos que remunerar melhor, a gente tem que facilitar tudo isso. Mas é um trabalho conjunto. Todos nós estamos voltados para a melhoria do cuidado da pessoa com doença falciforme. Tá? E eu deixo aqui essa frase desse grupo que é Los Angeles, tá? Califórnia, Estados Unidos. Eles também têm dificuldades, não é que a gente também. Então, eles falam que, às vezes, a abordagem multidisciplinar é muito necessária, porque todo mundo quer a qualidade de vida. Tá? Muito obrigada, e eu espero ter contribuído um pouco com o aprendizado de todos nós. Eu esqueci de mencionar que eu não vou poder estar presente na interação. Então, eu tinha pedido autorização para a Patrícia, de se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim agora, por favor, eu estou totalmente à disposição, mas se não lembrarem, meu e-mail a organização tem e vocês podem me perguntar. Eu estou aqui para contribuir sempre. E a troca de experiências é muito boa. Vamos lá. Tá. A Fernanda. Olá, bom dia. Oi, bom dia. Eu queria saber um pouquinho a mais de vocês, da experiência de vocês com eventos adversos, né? Como até a gente conversou ontem, um dos grandes eventos adversos foi assim, uma pedrinha no nosso sapato, foram as reações hipotensivas e vasovagais, né? Apesar de serem transitórias, aquilo assusta o paciente, né? Inclusive, a gente teve um paciente recente que estava em programa, né, na eritrocitaferese e quase que a gente tira ela,
porque ela teve repetidamente reações hipotensivas um pouco mais graves. E aí uma alternativa que a gente achou para ela foi talvez para diminuir o tempo de exposição ao citrato, à circulação extracorpórea, a gente está fazendo procedimentos mais frequentes e mais curtos, e ela respondeu muito bem, né? E aí eu queria saber da experiência de vocês com esses eventos adversos, algum manejo né, mais específico que tiveram. A gente teve um paciente que ele começou o procedimento, a gente tentou começar o procedimento com acesso duplo, e aí não teve jeito, a gente foi para acesso único. E esse paciente sentiu muito mais essa questão da hipovolemia, da hipotensão. E aí a gente reduziu a velocidade durante o procedimento. Em geral, é um procedimento que dura 1 hora e meia. Né? No caso dele, durou quase 2 horas e 15. Apesar de eu ter aumentado a exposição ao citrato, para ele ficou melhor, se sentiu melhor fazendo essa extensão desse procedimento. E aí foi bem tranquilo. Depois disso, foi o único paciente que a gente teve hipotensão. A gente tem um grupo pequeno ainda, nós já temos 4 pacientes em programa de transfusão de eritrocito, mas a gente chamou a atenção essa questão da hipotensão. Uma outra coisa que chamou a atenção é a maioria deles reclama da punção, né? A punção venosa. Essa menina que a gente fez a semana passada, ela falou assim, nossa, não doeu. Aí eu falei assim, não doeu, você estava com tanto medo que você não... Então, depende de como fala, depende do preparo. Os primeiros foram mais difíceis. A gente funcionava e estava todo mundo um pouco... Sempre fica tenso no começo. E os pacientes tiveram... Acho que sentia, isso refletia. E eles ficavam mais nervosos. Aí, ao longo do procedimento, melhorou. Eu tive um paciente que a gente fez em 1 hora e 10. E eu achei que ele fosse ter hipotensão depois. E ele não teve, mas a gente também, por conta de ser rápido, eu acabei fazendo soro fisiológico. Na hora que eu tirei o acesso dele, eu fiz soro fisiológico para ele. Então, a gente ainda tem poucos, porque eu não estou fazendo a depressão e troca. Porque como os nossos pacientes têm hemoglobina mais alta, total, hematócrito mais alto, porque todos eles usam hidroxiureia, então eu estou fazendo só troca nesse momento. Mas, eventualmente, vai precisar. Quando for depressão e troca, eu tenho certeza que a gente vai ter que estar muito mais atento para a questão da hipotensão. Pelo menos é o que fala a literatura, né? Então, tá. Alô, tá me ouvindo? Bom dia. Aqui, tudo bem? Tudo bem. Sou Leandro, médico hematologista da Fundação Hemominas em Juiz de Fora. Oi, Nós temos a máquina de aférese lá, mas utilizamos predominantemente para coleta de plaquetas. E temos uma população de doença falciforme hoje fazendo transfusão de troca na casa de 44 pacientes. Olha. São 4 por dia. Né? E uma dificuldade grande de conseguir, às vezes, 2 bolsas fenotipadas, né, com fenótipo compatível para aqueles pacientes. E no interior, apesar de Juiz de Fora ser uma cidade grande, você acaba que vira faz tudo. Né? Não existe só o grupo da coagulação e o só da hemoglobinopatia. A gente vê coagulação, vê hemoglobinopatia, eu faço o Doppler, eu faço hemovigilância. Entendo bem, viu? Porque não é só no interior. Em Campinas a gente também faz tudo. E aí, esse era um desafio para mim, ver que os pacientes não se mantinham na meta. O grupo italiano, em 2020, liderado pela Bárbara Janesin, publicou um trabalho que foi, inclusive, utilizado pela grupo de glóbulos vermelhos para fazer o protocolo brasileiro em 2023 de troca manual. Né? E aí a gente fez um trabalho científico, levou para o Hemo os dados preliminares e trouxe aqui os dados já finalizados. De todo esse, você falou ali no determinado slide, a matemática da troca. E a gente obteve uma precisão que foi de 0,997 da hemoglobina S. Quando o laboratório me dizia que era 40, a minha era 39,88. E aí eu conseguindo antever o resultado do que eu estou fazendo, com base no volume de hemácia que eu estou tirando, de hemácia que eu estou dando, a gente está conseguindo manter os pacientes dentro de 30% de hemoglobina S e abaixo de 30% de hematócrito. Porque a aférese ainda parece um cenário distante para criança com veia pequena, que a gente sangra ainda na seringa,
mesmo colocando, não sei se a gente teria acesso a PIC, o que isso teria de comprometimento na qualidade de vida dela, na limitação das atividades dela. O que a senhora pode falar em relação a isso, por favor? Então, em relação à troca manual, ela é muito boa quando bem feita, como o seu caso, né? A gente também faz troca manual. Eu tenho 39 de 1.000 pacientes que eu tinha no início de janeiro de 2026 com doença falciforme no Boldrini, de 1.000, apenas 38 estavam em transfusão por AVC e alguns por sequestro esplênico, tá? E desses 38, eu continuo fazendo troca manual na grande maioria. A gente começou com 4, 5 pacientes, agora a gente fez o sexto paciente, tá? Então, é um processo. Eu acho que a troca manual é fantástica também, quando bem feita, quando calculada, quando tem essa preocupação. E a única coisa é que na troca manual eu não reduzo o ferro. Não reduzo, tá? E isso é uma coisa muito ruim para o paciente com doença falciforme. Porque é diferente do paciente com talassemia, que ele começa a quelar pequenininho. E ele vai empurrando, mas a gente sabe que na adolescência é mais difícil a quelação. Mas ele vai. Né? Na pessoa com doença falciforme, eles não usam o quelante. Eles já não usam a Idreia, muitas vezes, que é um medicamento fantástico, né? Que é uma vez por dia. O quelante eles não usam. Então, com isso, a sobrecarga de ferro vai se acumulando. E aí, eles tendo sobrecarga de ferro, eles têm mais chance de ter os outros efeitos adversos. Então, a troca manual, ela é muito boa quando calculada, mas a sobrecarga é um problema. E nas crianças, eu acho que ainda é factível a troca manual. Porque eu vou ainda construir a sobrecarga de ferro. E o acesso com um acesso periférico, troca manual é possível. Tá? Mesmo sem pique. A gente não faz pique para troca manual. Tá? A enfermagem de lá está acostumada e a gente não põe pique para troca manual. Agora, a sobrecarga de ferro é o grande problema. Outra questão que muitas vezes a troca manual, ela começa a ser feita e aí você começa a também ter, não reduz o suficiente. Vai ter um momento em que a gente não consegue reduzir o suficiente. Você vai ter que encurtar o intervalo transfusional, tá? Diferente da eritrocito, que você pode alongar. Mas isso é tudo uma questão de, como você falou, trabalhar, individualizar o cuidado, tá? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, tá? Ali. Bom dia. Bom dia. Eu queria perguntar em relação, se você poderia falar um pouquinho da sua experiência com quantos pacientes você tem feito e como que tem sido a questão da autoimunização. Porque no hemocentro que eu trabalho, a gente tinha colocado 4 pacientes, e em torno de 2 anos, metade desses pacientes, 50%, autoimunizaram. Tá. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência, né, Tá. com essa situação. Então, como eu falei, eu tenho 38 pacientes em transfusão regular. Tá? E desses 38, apenas 5 estão em eritrocito. Tá? Eles ainda não estão aluminizados, mas o problema da doença falciforme é esse. Esses que estão em troca manual, tem vários aluminizados. E o problema não é só a aluminização, o problema é a hiperemólise. Que isso é mais difícil de lidar, porque a hora que o indivíduo tem uma hiperemólise, eu não posso mais transfundir de nenhuma forma. Eu vou tirar ele do risco usando... A gente usa rituximab para transfundir, para tirar do risco, e depois imunoglobulina. Mas é isso que a gente consegue fazer. E aí ele nunca mais pode transfundir. Então, eu tenho dois pacientes que tiveram hiperemólise. E aí eu tenho que otimizar a hidroxiureia e monitorá-lo de perto para ver se ele vai fazer AVC ou outra complicação. Então, a aluminização é sempre uma preocupação na doença falciforme, independente do regime transfusional. Mas é óbvio que a eritrocito... a automatizada, ela tem preocupa a gente pelo número de bolsas de exposição, mas a literatura fala, e a gente também não viu isso, é muito menor a aluminização nesses pacientes, comparado com transfusão simples ou com troca manual.
talvez porque a gente mexa com a questão do plasma, a gente retira as citocinas inflamatórias e aí você faz essa troca melhor e aí você tem menos agentes para ativarem a aluminização. Tá? E todos os nossos pacientes, eu não sei se eu fui claro, eles usam hidroxiureia, todos eles. Então isso ajuda também a ter uma melhor hemoglobina e com isso um melhor resultado. Tá bom? Certo? Obrigada. Eu estou à disposição, gente, a organização tem meu e-mail, o que vocês precisarem, estou à disposição. Muito obrigada.